Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Vim aqui para conversar um pouquinho sobre o nosso cronograma de 80 dias para a prova. Olha só, você, na verdade, tem a oportunidade agora de iniciar o seu curso para repescagem, né? Com o resultado final, resultado definitivo. Agora você já tem aquele panorama se vai ter aquela segunda chance ou não. Bom, aqui a gente fez um material específico aqui para você, um e-book em que a gente explica, eu vou te apontar aqui dentro desse vídeo aqui, como é que você vai ter que trabalhar aqui dentro desses seus 80 dias para você se preparar para a sua segunda fase da OAB, para a sua segunda chance na segunda fase da OAB. Você vai perguntar, tem tempo? Tem, naturalmente tem tempo, até porque a maior parte das vezes você já tem uma bagagem aqui acumulada para você já tem uma bagagem aqui acumulada para você conseguir especificamente, né, para você conseguir especificamente ainda dar um boom, dar aquela melhorada aqui dentro da sua aprovação, tá joia? Bom, a gente começa então aqui mostrando esse nosso material, tá? Para o nosso 39º exame, vou mostrar aqui para vocês essa nossa equipe de professores, tá? Alguns de vocês já fizeram aqui curso conosco, então já nos conhecem. A gente começa aqui no lado esquerdo pela professora Renata Orsi, que junto comigo coordena o curso, tá? Depois esse que vos fala, tá joia? E ao lado, a gente tem a professora Magê Conde, a professora Magê, que é uma grande professora aqui nossa, que inclusive é uma das professoras que pode dar o curso de mentoria para vocês dentro dessa segunda fase, tá ok? E a gente tem também aqui o professor Rafael Brolio. Nós quatro aqui integramos a equipe de professores, somos nós que vamos estar com vocês aqui ao longo de todos os nossos encontros, tá bem? Além dessa equipe de professores, a gente tem uma equipe de diversos mentores. Esses mentores, eles são ali selecionados, tá? Para a gente poder ter todo esse apoio aqui junto nas correções de simulados. Então, veja só, nós aqui da equipe, tá? A gente faz a preparação dos simulados, tá? Os simulados passam aqui pela gente, nós elaboramos as questões, nós elaboramos o gabarito e aí depois você vai ter a correção desse simulado de acordo com o gabarito pelos nossos professores mentores. Temos uma grande equipe de professores mentores, você vai ter a identificação de todos. Na sua correção do seu simulado, você vai saber quem fez a sua correção e mais, tá? Você pode inclusive tirar dúvidas com esse professor que fez a correção. E ainda assim, se você não estiver satisfeita com a resposta dada, pode vir conversar com a gente para a gente tentar te explicar ali qual que seria o ponto específico do simulado. Fechado? Bom, o nosso curso de repescagem, vamos colocar aqui, ele nesse cronograma de 80 dias, tá? Especificamente, então isso daqui já é um calendário que já foi adaptado para você, que vai ter esses 80 dias de preparar, tá? A gente vai ter 200 aulas inéditas, tá? São 200 aulas inéditas e a gente vai ter 10 simulados no formato da prova, tá? São 10 simulados no formato da prova. Alguns simulados são de autocorreção, outros são corrigidos aqui pelos nossos professores individualmente, tá? Além de 10 simulados, nós temos 10 estudos dirigidos. Deixa eu explicar aqui para vocês, pessoal. Olha só, o simulado, naturalmente, ele vai simular propriamente uma questão de prova, uma situação de prova. Então, você vai ter uma peça, você vai ter o espaço, igualzinho você teria na prova, você vai ter as 4 questões com A e com B, naquela mesma proporção que a gente normalmente tem na prova. 2 de direito do trabalho, 2 de processo do trabalho. Esse daqui é o simulado base que a gente tem. Fechado? Esses simulados, eles serão feitos, eles serão disponibilizados para você normalmente uma vez por semana, tá? Você vai ter o prazo para fazer o seu simulado e uma vez entregue esse simulado dentro do prazo, você vai ter a correção desse simulado, salvo se for um simulado de autocorreção, que daí a gente vai disponibilizar o gabarito e um vídeo explicativo para você. Tá joia? O que são os estudos dirigidos? Tá? Os estudos dirigidos, eles vão ser uma série de perguntas e respostas. Tá? Entendam o seguinte, os estudos dirigidos, eles não têm o objetivo de que você responda, mande para a gente poder corrigir. Não. Em um determinado dia você recebe as
perguntas dos estudos dirigidos, tá? São temas selecionados para você ter. Você vai fazer a sua pesquisa, você vai fazer o seu estudo e depois você vai ter as respostas dessas perguntas. Você não vai fazer a resposta por escrito dessas perguntas para enviar para a gente. Não. É simplesmente um estudo para poder aprofundar tudo aquilo que você já vai ver em sala de aula. Tá bem? Além desses 10 simulados e 10 estudos dirigidos, vocês vão ter 2 e-books de treinos inéditos, tá? E a gente vai ter também 2 provas simuladas. O que são essas provas simuladas? A gente vai ter uma oportunidade em que aqui, em sala de aula, o professor vai fazer essa prova simulada com você. Então, a gente vai te disponibilizar uma prova, tá? A gente vai te disponibilizar as questões. Essas questões, elas vão ser colocadas e a gente vai fazer junto aqui na sala. A gente tem a câmera de mesa em que você vai vendo o que a gente está escrevendo, o que a gente está redigindo. Então, junto com vocês, imagina eu estou aqui, estou com a peça, essa é a peça, a gente vai junto identificar a peça, a gente vai junto pesquisar os argumentos da peça, a gente vai junto fazer o rascunho da peça, a gente junto vai pegar e vai redigir. Então, o professor que vai estar aqui com você, ele vai redigir, ele vai escrever, ele vai fazer a peça junto com você, ele vai fazer as questões junto com você aqui em sala de aula. É isso que a gente chama de prova simulada. Tudo bem? Então veja, olha, e como material exclusivo aqui para poder complementar toda essa sua preparação nesses 80 dias, você vai ter mapa de teses e mapa de peças mestras, tá? A gente tem disponível para vocês 15 provas anteriores corrigidas. Você vai ter a central de dúvidas. Olha, você tem a central de dúvidas, tá? Você tem a central de dúvidas para você mandar dentro da nossa plataforma, tá? Para os alunos que estão fazendo o curso aqui em São Paulo presencialmente, naturalmente você já pode tirar a dúvida ali com o seu professor. E fora isso, né, muitos alunos eles gostam de mandar a dúvida direto para o professor pelo Instagram. Tranquilo, tá? A única coisa que eu já te adianto, por exemplo, se você teve uma aula com um determinado professor e quer mandar uma dúvida pelo Instagram, mande para o perfil daquele professor, tá? Para a gente, normalmente, quando me manda uma questão que é uma dúvida, por exemplo, da aula da professora Renata, eu vou pedir que mandem para a professora Renata, porque afinal foi ela que deu a aula. Na plataforma, vocês podem mandar de toda e qualquer questão. A plataforma, digamos assim, oficial de dúvidas é, naturalmente, a parte de central de dúvidas da nossa rota, tá? Mas, naturalmente, as dúvidas enviadas pelo Instagram vão ser respondidas também, tá joia? Olha só, nas aulas, preciso deixar isso muito claro para vocês, vocês vão ter modelos de peças, tá? Então, nas nossas aulas, eu vou dar, por exemplo, aqui, vou ensinar para vocês contestação. Eu vou, naturalmente, passar para vocês um modelo de contestação para que você possa guardar, para que você possa ter. Então, o professor que vai te dar uma determinada aula, ele vai fazer o modelo daquela peça, ele vai mostrar para você, vai estar disponível dentro da sua rota, tá? Nas nossas rotas, você vai ter uma parte de aula e você sempre tem uma parte ali de material extra que está lá no revisar, salvo engano, e lá você sempre vai encontrar material extra com relação àquela aula. Normalmente o material que o professor usa em sala de aula, os exercícios que a gente vai fazer em sala de aula, você vai ter lá, tá? Depois, você vai ter mentorias especiais. Essas mentorias, elas são feitas com a professora Magê, elas também são feitas pelo professor Rafael Camargo, os nossos professores mentores, tá? Vocês terão aulas ao vivo e aulas gravadas. Já vou colocar aqui um pouquinho melhor para vocês, explicar quais são as aulas ao vivo, quais são as aulas que são gravadas para vocês, tá? As nossas peças, a gente vai ter elas sempre aqui ao vivo com os professores, tá? Você vai ter um canal no Telegram para você poder ter acesso a materiais extras, para você poder estar sempre ali recebendo material extra, para você poder estar sempre se atualizando. Se você quiser, você vai ter também os pacotes extras de simulado, tá? Você pode contratar pacotes extras de simulado. Isso daí varia muito do seu tempo,
tá? Eu costumo sempre dizer que dentro da sua preparação você tem que dar o melhor de si. Na sua preparação, você tem que dar o melhor de si, tá joia? Agora, naturalmente, alguns alunos, eles conseguem tirar férias no trabalho, eles conseguem se ajeitar para poder ter um pouquinho mais de tempo extra. A quantidade de aulas que vocês vão ter, o material que vocês vão ter, 10 estudos dirigidos, prova simulada, 10 simulados de prova, é um ponto que a gente coloca para que o aluno consiga efetivamente ter todo o material que você precisa. Todo o estudo que você precisa. Muitas vezes, alguns alunos chegam e falam, mas eu fiz tudo certinho, às vezes não passei, e eu te pergunto, mas você conseguiu fazer tudo certinho? Você fez os estudos dirigidos? Porque sempre tem uma coisa que vai complementando a outra, tá? Às vezes, o aluno ele acabou não conseguindo se dedicar por completo ao curso de primeira fase, tá? Mas se você vai... Perdão, ao curso de segunda fase. Mas se você vai conseguir se dedicar por completo aqui ao curso e ainda consegue ter um tempo extra, você pode contratar pacote extra de simulados, tá ok? Depois, a gente tem, no fim do curso, a gente tem uma semana de imersão, eu vou conversar um pouquinho melhor com vocês sobre ela, e ao final, tá, você vai ter nosso Detona, a gente vai ter tudo isso na semana de imersão que eu vou colocar para vocês, tá? Além disso, a gente vai ter a garantia Meu Curso para você. Fechado? Tudo jóia? Ó, vou aprofundando aqui, vamos colocar. Um primeiro ponto que eu vou dizer aqui para vocês, tá? O professor Darlan, ele fala sobre a aula, a aula de abertura da repescagem, ela já está pronta, foi feita aqui pelo professor Darlan, tá? Ele tira aí as principais dúvidas que muitos alunos têm nesse momento da repescagem. Olha, que a gente destacou aqui para vocês. Quem é que tem direito à repescagem? Ou seja, quem é que pode fazer a repescagem? Como é que funciona a sua inscrição para a repescagem? Você tem que fazer a inscrição para a repescagem, questões de taxas, questões específicas. A pergunta que muitos alunos fazem, professor, será que eu devo mudar de área? Ou seja, eu já fiz uma determinada prova, não passei, vou mudar de área porque eu não passei naquela primeira fase. É aquilo, né? Será que vale a pena você começar um estudo completamente novo de uma outra fase, ou será que você já aproveita aquela bagagem que você já teve e vai tenta de novo, se aprofunda um pouquinho mais, faz aquilo que você não conseguiu fazer antes, às vezes se dedicar o tempo que você podia ter se dedicado antes, tá joia? A gente também vai abordar um diagnóstico para você, como é que você vai analisar o porquê que você reprovou. Olha, eu já prestei muitos concursos, né? Não na prova, né? A prova da OAB, não me refiro à prova da OAB, mas eu, enquanto juiz, fiz vários concursos antes de obter a minha aprovação. E tem uma coisa que eu sempre fazia, a cada reprovação minha, não adiantava só eu chorar porque eu tinha sido reprovado na prova, porque eu falava, não, eu quero passar no concurso. Mas para eu poder passar no concurso, eu precisava entender o que eu tinha errado para ter reprovado. Isso é básico. Quando você tem uma derrota numa prova, seja no concurso, seja na prova da OAB ou qualquer outra, você precisa identificar o que aconteceu naquele momento, o que aconteceu naquela prova anterior, para você não ter obtido o seu sonhado sucesso. Essa é a ideia, tá? Então você precisa pensar o que aconteceu, por que você reprovou. Faltou estudo? Faltou tempo de pesquisa? Você se confundiu? Tensão? O que aconteceu? Isso você precisa identificar. Porque se faltou tempo de pesquisa, para uma repescagem você vai ter que treinar um pouquinho mais o seu tempo de pesquisa. Tudo você vai melhorar a partir do momento em que você identificar onde é que você estava errando. E por isso que a gente coloca muito aqui dentro dessa aula, uma forma de você tentar identificar o seu erro e traçar o que você vai fazer para poder melhorar isso. Lógico, né? Não adianta só você ver o que você errou, mas você vai ter também que pensar em como resolver. Aquele momento muito prático, né? Às vezes tem pessoas que vêm para você, falam, choram as pitangas, reclamam, e aí você vira para a pessoa e diz assim, ok, mas e agora? O que você vai fazer? Porque não adianta a gente só chorar, a gente só
ficar para baixo. Não, a gente precisa mudar. Você precisa pensar num plano de ação do que é que você vai fazer para poder reverter essa situação. E, naturalmente, nessa primeira aula, o professor Darlan vai comentar com você sobre como estudar para a sua prova de repescagem. Tudo bem? Fechado? A gente tem aqui um índice temático, tá? Com os principais pontos que vocês vão ter dentro da nossa aula. Tá? Então, olha só, você vai ter aula de competência da Justiça do Trabalho. Percebam aqui, tá? Esse módulo avançado, que é o módulo aqui inicial que a gente tem, é um momento em que a gente vai conversar com vocês, a gente vai ter aulas específicas sobre esses que são os principais temas que caem na prova. Então, você vai ter aula especificamente sobre competência da Justiça do Trabalho, você vai ter aula sobre terceirização e trabalho temporário, alteração, suspensão e interrupção, relação de trabalho e relação de emprego, salário e remuneração, duração do trabalho, justa causa e rescisão indireta, audiências trabalhistas, teoria geral dos recursos, insalubridade e periculosidade, trabalho da mulher e do menor, teoria geral da execução e leis especiais trabalhistas. Compreenda o seguinte: essas aulas, se vocês forem observar, elas dizem mais respeito às teses que você pode colocar na sua peça ou questões de direito material e de direito processual. Essas aulas desse índice temático do módulo avançado, que é o módulo que você vai começar logo agora no primeiro momento, são aulas para te dar base. Pode perceber que essas aulas aqui, elas são aulas mais voltadas um pouquinho para a teoria. É uma aula, por exemplo, em que você vai aprender sobre duração do trabalho. Por quê? Porque você pode ter uma questão sobre duração do trabalho, você pode ter uma tese de duração de trabalho na sua peça. Insalubridade e periculosidade, a mesma coisa. Ah, Renato, por que eu preciso ter uma aula de teoria geral da execução? Uma aula de teoria geral dos recursos? Porque isso pode cair em uma questão de prova. Saber a teoria geral dos recursos vai poder te facilitar para memorizar um pouquinho as peças que você vai fazer. Então, esse primeiro módulo aqui, que é o módulo avançado, é um módulo em que você vai criar muita base. Você vai ter as aulas ali distribuídas, já vou mostrar aqui para vocês no calendário, tá? E são aulas que, para você que está entrando aqui na repescagem, você já vai começar a assistir agora. Por que você já vai começar a assistir agora? Porque essas aulas é que vão te dar muita base para responder as questões. Elas vão te dar muita base para você poder colocar as suas teses nas peças. Por que a gente chama aqui de módulo avançado? Tá? Porque você vai ver essas aulas de uma forma bem específica e aprofundada. E agora, ó, vou mudar de tela. Opa. Depois eu tenho o meu módulo regular. O que é o módulo regular, pessoal? O módulo regular vai ser o momento em que você que está aqui na nossa repescagem vai se encontrar com a galera que vai estar sendo aprovada na primeira fase da próxima prova. Esse módulo regular é onde a repescagem e a segunda fase dos aprovados na primeira fase vão se encontrar. Aí aqui nesse curso regular é o momento que a gente separa para poder te ensinar todas as peças e redações de peças, tá ok? A gente faz essa divisão dessa forma, por quê? Porque os alunos que vão entrar depois no regular, né, que vão fazer ainda a prova de primeira fase, vão passar na prova de primeira fase, eles vão ter acesso a todo esse módulo avançado que a gente já está dando a partir de agora. Tudo bem? Mas essa aula do regular, desse módulo regular, todas essas peças que a gente tem, você vai ver ao vivo aqui com o professor, digitando, fazendo a peça com vocês. Tudo bem? Então, essas aulas do regular aqui, elas não vão ser gravadas. Essa aula do regular, elas sempre são todas ao vivo, tá? Então, você tem aula de reclamação trabalhista, de contestação, de reconvenção, de exceções, recurso ordinário, de revista, agravo de instrumento e agravo de petição, embargos de declaração, contrarrazões, recurso adesivo. Você vai estudar recursos no TST, recurso extraordinário, recurso ordinário constitucional. Você vai estudar embargos de execução, embargos de terceiro, mandado de segurança, habeas corpus, habeas data, ação rescisória, reclamação constitucional. Você vai ter aula de ação de consignação em pagamento, dissídio coletivo, inquérito judicial para apuração de falta grave. Todas as peças, vejam, todas as peças que podem vir a cair na prova, que estão no edital da prova, você vai ter aqui. Tudo bem?
Então, esse módulo avançado é um módulo que você começa agora já com aulas ao vivo e aulas algumas já gravadas, tá ok? E ao mesmo tempo, todos juntos ali, a partir do regular, você vai ter aulas sempre todas ao vivo e são as aulas de peça, tudo bem? Só para você ver como é que a gente fez o nosso cronograma. Então, vem cá, olha, a gente faz aqui na sexta-feira, dia 20 de outubro, você começaria aqui com um mapeamento da sua repescagem, tá? As nossas aulas, tá? Daquele módulo avançado que eu te falei, tá? Elas são aulas, tá? Elas são aulas que estão marcadas aqui para acontecer a partir do dia 23, tá? Então, repare, esses aqui eu já estou com o calendário final aqui para vocês. Então, dia 23 você vai ter com o professor Rafael Brolio uma aula de insalubridade e periculosidade. A Magê já gravou uma aula de competência da Justiça do Trabalho. Então, repare, essa aula que está escrita aqui no seu calendário online é porque ela já está gravada aqui para você, tá? Depois você tem aula de justa causa e rescisão indireta, que é comigo aqui, Renato Sabino. Depois você vai ter aula de relação de trabalho e relação de emprego, teoria geral da execução, terceirização, tá? Deixa eu pôr aqui o próximo, aí a gente já entra no mês de novembro, tá? Você vai ter aula no dia 1º, tá? Você vai ter aula no dia 3 e repara aqui, vamos para o dia 3 de novembro. No dia 3 de novembro, você já vai ter um simulado com correção. Então, o seu primeiro simulado da repescagem já vai ser no dia 3 de novembro, tá? Esse daqui é o calendário que você vai seguir para a sua repescagem, para você ver que você em 80 dias vai conseguir fazer tudinho, tá? Olha só, depois, olha, você começa na semana do dia 6 também com todas essas aulas, já tem um estudo dirigido no dia 9. No dia 10 você tem mais um simulado, e daí é um simulado com autocorreção. E no dia 11 você vai ter aquela sua primeira prova simulada que vai ser online. Tá? Então, dá uma olhada aqui geral do que você vai ter. Ó. No dia 9 e no dia 16 você já vai ter estudos dirigidos. Vocês têm um simulado com correção dia 3, um simulado de autocorreção dia 10, um simulado com correção dia 17 de novembro, um de autocorreção no dia 24. Tá joia? Até o dia 16. Até o dia 14, que é a última aula de Teoria Geral dos Recursos, tá? Vocês vão ter um estudo dirigido no dia 16, depois do feriado, um simulado no dia 17. E aí, olha lá, no dia 19 acontece a prova de primeira fase. Então, a partir do dia 22 de novembro, vai ser o momento em que a gente vai começar as nossas aulas de segunda fase, do grupo da turma regular. É aqui que eu disse para vocês, ó, a partir do dia 22 de novembro, a gente começa com a turma do regular. Essa turma do regular que começa no dia 22 de novembro, pessoal, aí sim ela começa com todas essas... Ela começa ali com todas, olha, com todas essas peças. Você vai tendo desde reclamação trabalhista, são várias aulas para reclamação trabalhista. Você vai ter aula de resolução de questões. Lembrando, a partir do dia 22, todas as aulas são presenciais, né? A partir do dia 22, a gente não vai mais ter aquelas aulas gravadas, tá? Que algumas vocês vão ter no módulo avançado. Dia 22 entra todo mundo e as nossas aulas aqui de segunda a quinta-feira em regra, tá ok? Ó, só para eu fechar aqui com vocês, dezembro, a gente entra dezembro. Dezembro a gente tem mais uma prova simulada no dia 2. Depois, olha, o mês de dezembro inteiro vocês vão ter aula, tá? Vocês vão ter uma folga no Natal. Oh, maravilha! Olha lá, no dia de Natal, no dia 24, vocês vão ter folga. Dia 26 de dezembro tem aula, dia 27 de dezembro tem aula, dia 28 de dezembro tem aula, dia 29 de dezembro tem aula. Todos esses dias aqui a gente vai ter aula. Essa segunda fase, quando você tem uma segunda fase que ela é em janeiro, significa que o seu recesso vai acabar sendo levemente prejudicado. Por quê? Porque você vai ter aula durante todo o período. Olha, do dia 26 até o dia 29, você vai ter aula, tá? Depois a gente vai para o Réveillon. Fique feliz no seu Réveillon, dia 1º. Aliás, dia 31, domingo, você vai
curtir seu Réveillon, dia 1º, dia 2, pá, quarta-feira, dia 3, já começa a aula de novo. Você vai ter já ação rescisória, mandado de segurança, vai ter aula até o dia 5. Depois, vamos lá para o dia 11. No dia 11 você vai ter um plantão especial, tá? Que é um plantão especial com a gente aqui para poder tirar aquelas dúvidas finais. Dia 12 você ainda tem mais um simulado de autocorreção. E agora, para eu poder fechar esse vídeo com vocês, eu quero conversar sobre essa nossa última semana, porque essa nossa última semana é a nossa semana de imersão. Ela é uma semana muito importante. Em regra, nessa semana de imersão aqui, a gente não vai dar conteúdo novo para vocês. A gente vai fazer uma revisão de tudo aquilo que você já viu. Dia 15, a gente vai ter uma revisão de peças mestras. No dia 16, a gente vai ter revisão de teses. No dia 17, a gente tem 50 casos e teses para vocês. Então, olha, dia 15 a gente revê estrutura de peças, dia 16 a gente revê teses que você poderia ter ali dentro das suas peças. Dia 17 são 50 casos e questões. Normalmente a gente faz o quê? A gente faz aquele bate-bola, a gente coloca ali um caso e a gente vê qual que é a peça que você vai ter que fazer aqui, tá? E por fim, a gente tem o nosso Detona de segunda fase, tá? Em que a gente traz uma nossa grande revisão aqui de segunda fase em todas as áreas, não só aqui em trabalho. Essa semana de imersão aqui, tá, pessoal? Ela é uma semana de imersão que acontece em todas as áreas, não é só aqui em direito do trabalho. Fechado? E, finalmente, no dia 21 de janeiro, sua prova de segunda fase. Essa sim que você vai ter a sua aprovação. Na aula, a gente sempre vai ter aqui resolução, vamos fazer peças juntos, a gente vai marcar, a gente vai fazer marcação de peças, tudo para vocês terem o melhor material. Fechado? Então, olha, não perca tempo. Comece a sua preparação para a repescagem já agora. Você tem 80 dias e esses 80 dias, eu te dou certeza, você consegue ter tempo suficiente para você fazer o seu estudo. Tudo bem? Fechado? Então, espero vocês nas aulas. Até lá!